E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brother. 4-0 no Pelotas. 4-0 Miguelão. E vamos comentar esse jogo aí. O pessoal aí deve estar ansioso, né? Porque se não sai aquele meu vídeo polêmico ali, que eu falo dos migué, que eu falo dos que vem e não vem, acho que nem o Rafinha tinha assinado. Larguei aquele vídeo impactante, Romildão se abalou e começou, parece, a contratar. Hoje ainda falei um cara falou comigo, falou, pai, agora! Começou a criticar e eu falei, não, eu não critiquei a vinda dos caras, eu falei que eles anunciam e não vêm. Se vem, melhor. Ainda vou fazer um vídeo, acho que hoje, tá? O vídeo está saindo um pouquinho atrasado no jogo do Pelotas aí, sobre as contratações, quem tá pra vir, o que eu acho, tá? E se eu não fizer também, a puta que deu pariu. Porque se vier, bom, pessoal aí que tá pra vir. O jogo ontem, e fica nítido, né? Isso, o Grêmio precisa de um armador. Ontem o Grêmio entrou e eu senti dificuldade em ver o que estava acontecendo, né? Cara, Alisson de armador e não tem o Caqueta, né? Léo Chu, né? Não, Léo Chu. Acho que é Léo Chu e o Ferreirinha, aquela confusão, né? Aquele zagueirinho que eu já esqueci o nome também. Então, interessante o jogo. Um jogo ruim pra caralho. Primeiro tempo, o Pelotas totalmente recuado. E o Grêmio de novo com dificuldades para armar, né, para criar jogadas, abafa, cruza para a área, mas criar não cria. O Breno, que foi um jogador exigido muito bem ontem, se recuperou, porque já começa aquele questionamento e eu acho que a direção do Grêmio tem que ir atrás do goleiro, tá? Mas isso, vou tentar fazer um vídeo hoje, ou no máximo amanhã sai, sobre as contratações, vamos deixar ver o que acontece mais, né? Porque como eu não sou um cara de fontes, eu sou um torcedor, vou largar a opinião minha, né? Se é que tem alguma relevância, eu faço porque, né? Porque é do Grêmio, eu sou gremista e faço. Mas ficou nítido que o Grêmio realmente precisa de um 10, um centralizador, né? Um cara para fazer jogar todo esse elenco aí, gurizada nova, quem tá aí, quem tá para chegar. E que venha o armador. Se viesse o Douglas Costa, nossa, aí, bom, tem que vir, inclusive. Então, foi um jogo onde o primeiro tempo foi um 0-0 de poucas chances, pouco futebol, o Grêmio perdido em campo, não consegue armar, bem no toque de bola, assim, mesmo esquema, o Grêmio está em mudanças, né? E o meu problema é o espaço-tempo entre Grenal, entre esse Del Valle, o Grêmio precisa se ajeitar, e aí o Grêmio está se remontando, né, com a gurizada, com o que tem e com o que está para vir. Então foi um primeiro tempo de 0-0, onde o Grêmio não foi pressionado, também não pressionou, né? Teve no campo do adversário a maior parte do tempo, mas não pressionou. Fiquei com medo de certos problemas sem a bola, onde o Pelotas tentou vir, e se é um time um pouco mais qualificado, um pouco mais com estofo de jogar mais para frente, ia ter perigo, né? Muitos buracos onde deixa o meio campo de cara, com a roubada de bola ali fica de cara com os zagueiros. Mas isso é uma questão de aprimoramento, né? E o que eu mais vi foi o ataque perdido para os Alisson, não é da função, então corria para um lado, até Ferreirinha andou pelo meio ali. No segundo tempo, a mesma coisa, Não foi um jogo bom, né? Foi um jogo, até tem um cara que critica o último jogo do Grêmio, eu falei um jogo bom, mas eu falei um jogo bom para se olhar o esquema tático, o que o treinador queria com aquela gurizada ali. Não um jogo bom de futebol, né? O Grêmio Juventude, se não me engano. Mas foi um jogo onde o Pelotas acabou cansando, né? Não foi desleal, e aí o Grêmio, com a qualidade dos jogadores, não com tática, mas sim com a qualidade técnica dos jogadores, e vou dizer, o cara que melhor está entrando no meio ali é o Tassiano, né? E a gente não pode ter o Tassiano no meio. Então, com a qualidade dos jogadores, o Grêmio conseguiu marcar a partida
sendo que estava 0-0 e teve um penal para o Pelotas que não foi dado. E ali, meu amigo, ia ficar difícil empatar. Porque aí os caras já tinham conseguido segurar, né, toda essa desestrutura do Grêmio inicial aí da temporada. E ali o caldo ia entornar. Mas não tem VAR. A gente sabe que a arbitragem às vezes realmente não é parcial, a dupla Grenal, assim como a gente vê a arbitragem ser parcial ao eixo em âmbito nacional aí, né? Então realmente deram Miguelão no Pelotas ali. E aí abriu as porteiras, né? E Ferreirinha faz um gol. Eu queria destacar o Ferreirinha no seguinte: esse guri precisa físico, precisa uma certa orientação, ser um pouco mais prestativo, senão vai virar um cai-cai e um drible-a-drible não vai a lugar nenhum, e potencial tem. Mas no mais, o resultado foi favorável devido à qualidade dos jogadores do Grêmio e não ao time. Temos que melhorar isso aí. É isso aí, Alegrão.